Greve no transporte público de Ribeirão avança para o segundo dia e falta de ônibus pode durar mais de uma semana com lockdown. Prefeitura suspendeu o serviço e não admite contaminação dentro dos coletivos. O vazio no terminal Evangelina Passig, na Avenida Jerônimo Gonçalves, se repetiu nesta terça-feira. Ninguém nas cadeiras e nenhum ônibus em circulação. O mesmo cenário aconteceu no terminal da Rua Américo Brasiliense, no centro, um dos mais movimentados da cidade. A Joselita não sabia da greve. Veio de Pontal para trabalhar em um shopping na Zona Leste, mas acabou tendo que voltar. Vou voltar para casa, aproveitar que ainda tem ônibus para voltar, né? Senão vou ficar presa aqui. Prejuízo para você. Com certeza. Muita gente teve que apelar para táxis e carros de aplicativo na rodoviária. É o caso da Isabel, que veio de Pradópolis para trabalhar no Jardim Botânico. Deixa eu pegar um mototáxi, alguma coisa, vou ver o que tem ali. Transtorno, né? Dizer o quê, né? Vai chegar atrasado? Vou. Os motoristas pararam, segundo o sindicato da categoria, por falta de vacinação contra a Covid e atraso do pagamento do vale mensal. A prefeitura já anunciou que a imunização dos funcionários vai ser feita na sexta, com a abertura do cadastro hoje. Porém, o sindicato disse que o pagamento ainda não foi feito e, em assembleia, a categoria decidiu manter a paralisação. Sem data para a volta dos motoristas, pode ser que Ribeirão fique sem transporte público durante toda a semana. No lockdown anunciado ontem pela Prefeitura, o Poder Público, além de fechar todo o comércio, suspendeu o serviço de ônibus de quinta a segunda-feira. Durante toda a pandemia, a população de Ribeirão sofreu com a frota reduzida e aglomerações. Reclamações não faltaram e nem intervenção do Ministério Público fez com que 100% dos ônibus voltassem a rodar. Na coletiva de ontem, ao ser questionado pelo Jornal da Clube sobre os problemas da contaminação no transporte, Duarte Nogueira se exaltou e não admitiu erros. O que está acontecendo aqui nesse instante, e a gente já falou isso várias vezes nessa segunda-feira, aumentando as restrições, é que a maioria da população de Ribeirão Preto está sendo penalizada por uma minoria irresponsável que não cumpre com o distanciamento social, que não usa máscara, que desdenha da vida dos outros e coloca em risco a vida dos seus familiares, inclusive. Então não adianta ficar reclamando dessas questões de transporte coletivo, botando defeito nisso ou naquilo outro, porque se tudo isso fosse feito com todo mundo usando máscara e não fazendo o que não pode, não deve ser feito, nós não estaríamos tomando essa decisão nesse instante aqui, por necessidade de garantir a vida para aqueles que estão fazendo as coisas corretamente. A população reforça que a máscara é usada nos coletivos, mas com aglomeração fica difícil se proteger. Como é que foi o transporte público durante a pandemia? Teve aglomeração? Foi perigoso para vocês? Foi muito. Tá muito cheio mesmo, né? Eu acho que tinha que ter mais ônibus, né? Todo mundo usando máscara? Todo mundo usando máscara, mas aquele monte de gente lá dentro. Os ônibus que você pegava, tinha muita gente? Tinha. Geralmente, sim. O pessoal usava máscara? Gente, usa. Sempre, todos de máscara. Mas com aglomeração fica difícil do mesmo jeito. Sim. Problemas nos dois ônibus tem. Aglomeração? Tem. Como que vai resolver isso, né? Trabalha, não trabalha? Tipo assim, como que o povo vai ficar sem trabalhar? Quem vai manter? A família, no caso, né? Para este advogado, a administração tem que admitir falhas, como, por exemplo, a falta de fiscalização. Quando o prefeito aponta para a população a culpa do que está acontecendo, realmente ele demonstra que ele não conhece a cidade de Ribeirão Preto e, principalmente, que a administração pública está omissa, porque no caso do transporte público, temos assistido, e é só comparecer nos terminais, todas as pessoas fazem uso de máscara. Então, praticamente é uma parte mínima que, quando não faz uso, não tem a fiscalização, que é a obrigação da prefeitura. Então jamais pode apontar para a população a culpa da transmissão do vírus pelo transporte público, porque o transporte está abaixo do mínimo e esse abaixo é o que aglomera as pessoas e aí permite a transmissão. E não o usuário, que já é vítima do transporte em si, falar que é o responsável pela transmissão do vírus. É um absurdo, deve inclusive ser retratado pelo prefeito. Samuel Santos para o Jornal da Clube. O consórcio pró-urbano não se manifestou até o fechamento desta edição.